Olá, meus amigos, professor Átila Cruz aqui, junto com vocês, para essa aula maravilhosa de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os prazos processuais e a forma de contagem de prazos processuais. Então você tem que ficar até o final dessa aula para que você possa aprender como que se faz a contagem dos prazos processuais, mais especificamente os prazos processuais a serem praticados dentro do processo do trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho. Estamos juntos? Então vamos lá. Eu separei uma pauta aqui de 8 itens que a gente vai tratar na aula que eu vou expor aqui para vocês, tá ok? O item 1, nós vamos começar a falar sobre a data da ciência versus a data do início da contagem dos prazos. A partir de qual momento que se inicia a contagem dos prazos? A partir da data da notificação, da data que a parte tem a ciência para a prática daquele ato, quando que se inicia essa contagem? No item 2 nós vamos tratar também sobre o término do prazo. Temos a parte em que se inicia o prazo, em que se inicia a contagem do prazo, e temos a data aí que esse prazo finaliza. Vamos tratar também sobre a contagem dos prazos em dias úteis. A gente sabe que no processo civil os prazos são contados em dias úteis a partir da promulgação aí da lei que trata sobre o Código de Processo Civil em 2015, e a gente vai ver se isso também se aplica na Justiça do Trabalho. Já adianto para vocês que se aplica a partir da reforma trabalhista em 2017, os prazos dentro do processo de trabalho na Justiça do Trabalho também passaram a correr em dias úteis. Início da contagem quando marcada a audiência de julgamento dentro do processo do trabalho. Contagem de prazos no processo eletrônico. Hoje a nossa realidade é de que existem poucas varas, poucas justiças do trabalho que trabalham ainda com processo físico. Então é importantíssimo para que a gente aprenda sobre a contagem de prazos dentro do processo eletrônico. Tranquilo? Vamos falar também sobre a interrupção e a suspensão dos prazos processuais, ver o que é a interrupção, o que é a suspensão dos prazos processuais, falar um pouquinho do recesso forense e, por último, no nosso oitavo item, aí, nós vamos tratar e resolver algumas questões de concursos públicos. Trouxe aqui 8 questões de concursos públicos para que a gente resolva e possa aí fixar, assimilar melhor a matéria, beleza? Estamos juntos? Então, vamos para frente, começando aí prazos processuais. Pessoal, início da contagem dos prazos processuais na Justiça do Trabalho. Então, o primeiro item que a gente traz aqui é tratando que a data da ciência da notificação não se confunde com a data do início da contagem dos prazos processuais. Pessoal, muita atenção aqui agora. Eu vou falar algo que é bem didático, que é utilizado pelo professor Ellison Miessa, professor aí que é doutrinador, é autor de algumas obras jurídicas no ramo do direito laboral e também do direito processual do trabalho, ok? Então, pessoal, quando a parte ela é notificada, então o professor Ellison Miessa ele diz o quê? Quando a parte é notificada, a gente conta como o dia do susto. Então imagine você que você está no seu trabalho, está na sua residência, chega o oficial de justiça e chega lá com uma notificação, com a intimação, uma carta de citação e pede para você receber e você assina essa carta. Quando você lê, você percebe que trata-se de uma reclamação trabalhista contra você, empregador, contra a sua empresa empregadora, e você toma aquele susto, porque é a data em que você está tendo a ciência daquele processo, é a data em que você está sendo notificado. Então, a data da ciência, a data da notificação, ela vai ser o parâmetro para o início da contagem do prazo, mas não vai ser a data inicial, o primeiro dia a ser contado como prazo. Então, a gente tem que entender o quê? Que o dia do susto, ou seja, o dia da notificação, o dia da ciência para a prática de determinado ato processual, ele não conta para fins da contagem do prazo processual. Então, para fins aqui, vamos exemplificar. Imagine que você está numa terça-feira e você é notificado para praticar um ato processual. Você foi notificado na terça-feira. Terça-feira é o dia do susto.
O primeiro dia desse prazo ele passa a correr a partir do próximo dia útil. Então, se quarta-feira é um dia útil, quarta-feira é o dia 1 da contagem do seu prazo processual. Imagine que é uma prática de um ato de 2 dias, o juiz estipulou lá uma manifestação em 2 dias. Você foi notificado na terça-feira, a quarta-feira será o primeiro dia, se quarta-feira, considerando que quarta-feira é um dia útil, a quinta-feira será o último dia desse prazo para que você possa fazer a prática do ato processual. Considerando que o primeiro dia de contagem, que no nosso exemplo é a quarta-feira, deve ser dia útil, e o último dia de contagem também deve ser um dia útil. Então, vamos trazer aqui um outro exemplo. Imagine o mesmo prazo de 2 dias, mas que você é notificado na quinta-feira. Você é notificado na quinta-feira, consideramos então que a quinta-feira é o dia do susto. O primeiro dia de contagem de prazo processual inicia-se na sexta-feira. Sexta-feira conta-se o primeiro dia e o final do prazo, que no nosso exemplo é de 2 dias, ele vai ocorrer no sábado. Então, sexta-feira contou o primeiro dia, sábado é o último dia de prazo. O sábado, no caso, o último dia do prazo, não pode ocorrer no dia que não é útil. Então, sábado não tem expediente forense, sábado não é considerado para fim de prática de ato processual, não é considerado dia útil na Justiça do Trabalho. Então, o próximo dia útil que vai contar como último dia de prazo processual. No caso, a segunda-feira, se for um dia útil, se não coincidir aí com um feriado, com alguma espécie de recesso forense, etc. Então, a segunda-feira vai contar para fins de prazo processual como o último dia de prazo, tá ok? Então, você exclui o dia inicial, então o dia do susto é excluído da contagem de prazo na Justiça do Trabalho e inclui o dia do fim. Esse dia do fim tem que ser um dia útil. Se não for um dia útil, considera-se o próximo dia útil, tá ok? Então, dia do susto, pegou o susto, não conta para fins de prazo processual. O próximo dia, se for dia útil, começa a contagem do prazo processual, ok? Finaliza o último dia também, tem que ser dia útil, tranquilo? Então vamos ver aqui o que a gente trouxe mais. Então, já falei aqui, artigo 775, CLT, os prazos no processo do trabalho serão contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo, leia-se dia do susto, e incluindo-se o dia do vencimento. A data da ciência é a data em que a parte toma conhecimento da notificação. Aqui falei da forma didática que a gente considera aí o dia do susto. A contagem de prazos somente se inicia em dias úteis. Tranquilo, tá tudo dentro daquilo que eu já expliquei aqui para vocês. Trago aqui uma súmula importante, olha só, súmula número 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo será contado na segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Então aqui fala com relação à intimação da sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia e o prazo será contado aí na segunda-feira imediata. Então, se a intimação é feita na sexta-feira, não começa o início do prazo no sábado, só vai iniciar na segunda-feira, se a segunda-feira for um dia útil, tá ok? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, imagine uma notificação no dia 15, que é um sábado, então a gente considera aí notificação, é o dia que toma ciência, o dia do susto. No dia 17, que é a segunda-feira, vai ser considerada realizada a notificação. Então, observe que o dia do susto, ele também tem que ser um dia útil. O dia do susto, se cair num dia que não seja útil, se cair no final de semana, no sábado, no domingo, cair num dia de recesso forense ou num dia de feriado, ele também só vai ser considerado como data de notificação no próximo dia útil. Então, imagine a notificação aqui, no caso, no sábado. Então, na segunda-feira
considera-se realizada a notificação e somente na terça-feira que vai ser considerado aí o início da contagem desse prazo. Lembrando que tanto o dia 17, segunda-feira, que é a consideração da realização da notificação, como o início da contagem do prazo, tem que ser considerado como dia útil, ok? Então, se for feriado, considera-se aí o próximo dia útil. Então, imagino que até aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo, beleza? Então, vamos para frente. Prazos processuais, ainda falando sobre início e contagem dos prazos. Então, a gente tem aqui duas informações importantes que quero trazer para vocês. A primeira informação é com relação à exceção quanto ao início da contagem em dia não útil. A gente viu que os prazos processuais eles só iniciam a sua contagem em dia que seja útil. Agora nós temos aqui dentro do processo do trabalho uma exceção em que o prazo processual ele vai iniciar a sua contagem mesmo que seja num dia não útil, mesmo que seja num feriado, mesmo que seja num final de semana. Então, observe que é a situação do recurso que é interposto por facsímile. Então, lembre, recurso interposto por facsímile só ocorre dentro do processo físico. Então, essa exceção de início de contagem de prazo processual no processo do trabalho, sem que esse dia do início seja um dia útil, ele só pode ocorrer no processo físico. Em relação à interposição de recurso por facsímile, que é uma faculdade aí, uma possibilidade que a lei trabalhista traz. Então vamos verificar aqui qual que é essa regrinha. Ó, recurso interposto via facsímile. Nessa hipótese, enviado o fax, a parte tem um prazo de 5 dias para a juntada dos originais, que começa a correr no dia subsequente ao término do prazo recursal, mesmo que coincida com feriado, sábado ou domingo. A situação aqui da súmula 387 do TST. Então imagine uma sentença aí na Justiça do Trabalho, o juiz sentenciou a causa, você é advogado da parte e existe aí interesse recursal, você vai fazer o recurso. Caberia aí o recurso ordinário e nós temos o prazo de 8 dias. Tranquilo? Você faz o recurso via facsímile. Você tem, nesse prazo de 8 dias, você envia o recurso via facsímile. Quando terminar o prazo do próprio recurso, quando acabar esses 8 dias, você terá mais 5 dias. Esse advogado que interpôs esse recurso terá 5 dias para juntar no processo o recurso original, os originais do recurso. Esse prazo de 5 dias, ele não conta a partir da sua prática, da prática do seu ato de enviar o facsímile. Ele inicia, essa contagem se inicia a partir de quando termina o prazo de 8 dias do recurso ordinário. Então, note bem, imagine você advogado, vai interpor um recurso ordinário. Você tem 8 dias para interpor esse recurso ordinário. Passaram-se 3 dias, você envia o facsímile. Os 5 dias para juntar o original não conta a partir de quando você envia o facsímile. Você enviou com 3 dias, então vai continuar o prazo do recurso ordinário. Quando esse prazo finalizar aí os 8 dias de prazo para o recurso ordinário, a partir do dia seguinte que se inicia o prazo de 5 dias para que você possa juntar os originais desse recurso ordinário. Tranquilo? Esses 5 dias, o início da sua contagem é do dia seguinte do prazo final de 8 dias, aqui no nosso exemplo do recurso ordinário. O início desse prazo ele vai ser contado no dia seguinte, independentemente desse dia seguinte ser dia útil ou não. Se for dia útil, bem. Agora imagine que o prazo de 8 dias, o 8º dia foi numa sexta-feira. No sábado, vai iniciar o prazo de 5 dias para juntar os originais? Já inicia o prazo de 5 dias. Então, imagine uma questão em que você fez o recurso ordinário por facsímile, tem que juntar nos 5 dias posteriores ao prazo do recurso ordinário os originais. Acabou o prazo do recurso ordinário, o 8º dia, na sexta-feira.
A questão pode te perguntar qual vai ser o último dia de prazo para você juntar os originais. Então, sexta-feira conta os 5 dias. Sábado será o primeiro dia, domingo o segundo dia, segunda-feira o terceiro dia, terça-feira o quarto dia e quarta-feira será o quinto dia de prazo para você juntar os originais. Então você vai ter até quarta-feira para juntar os originais desse recurso ordinário. Então essa é a exceção com relação ao recurso interposto por facsímile, tá ok? A parte tem um prazo de 5 dias para a juntada dos originais, que começa a correr no dia subsequente ao término do prazo recursal, mesmo que coincida com feriado, sábado ou domingo. Beleza? Disposição da súmula 387 do Tribunal Superior do Trabalho. Outra informação importante com relação ao início da contagem dos prazos. É uma disposição do CPC, um texto novo trazido com o novo CPC, está lá no artigo 218, parágrafo 4º, que diz assim, que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O que quer dizer isso? Pessoal, vou falar aqui de um exemplo próprio que eu utilizo no âmbito do meu escritório, na gestão dos meus processos. Eu tenho um sistema que ele gerencia todos os meus processos e ao invés de ele me informar somente as movimentações com publicações ou informações no diário eletrônico, esse sistema ele me informa toda vez que cada um dos meus processos ele é movimentado. Então, se for inserida uma certidão dentro de um processo, se esse processo for deixado concluso para uma decisão, concluso para a sentença, se a parte contrária praticar qualquer ato dentro desse processo, incluir qualquer petição, esse sistema ele vai me avisar. E o que eu faço para dar um resultado mais útil para os meus clientes, para poder dar uma celeridade maior dentro desses processos, é que antes mesmo de eu ser intimado, quando eu fico sabendo que já existe aí a possibilidade da prática de um ato processual dentro do processo, eu já vou e já faço. Então, imagine que o juiz ele abre um prazo para uma impugnação da contestação. O juiz, no caso aqui, falando de processo civil. O juiz abre um prazo para a réplica da contestação. A parte contrária contestou, apresentou novos documentos, colocou uma preliminar. O juiz vem e determina a abertura de prazo. Eu só vou saber oficialmente, para fins processuais, dessa abertura do prazo quando eu for intimado. Só que às vezes, por conta do número grande de processos na vara, tal, fica numa fila para a publicação, às vezes demora até um mês e meio para ser publicado. É aí que eu teria ciência que teria que praticar esse ato processual, no caso, a impugnação, a réplica, se for do meu interesse dentro desse processo. Quando esse sistema me avisa que já houve a movimentação, já consigo verificar o despacho do juiz dentro do processo, eu posso dar uma celeridade, acelerar esse processo. E mesmo antes do início do prazo a ser contado, porque eu não fui ainda intimado, eu já faço a prática do ato, se eu tiver interesse. Então, se é um processo que eu quero dar celeridade para ele, se eu tenho interesse em fazer a impugnação, em fazer a réplica, eu posso já entrar naquele processo e praticar o ato. Da mesma forma, se eu não tenho interesse, eu posso já entrar dentro do processo, informar, renunciar o prazo da réplica, dizer que eu não tenho interesse em informar, em praticar esse ato com relação à impugnação da contestação. É isso que diz o artigo 218, parágrafo 4º, porque existia no âmbito da jurisprudência nacional, existia esse conflito, essa discussão, se antes de ser intimado, antes de se iniciar a contagem do prazo, poderia se praticar o ato. Saiu a sentença, eu posso recorrer dessa sentença antes de ser intimado dela? Posso. Artigo 218, parágrafo 4º do CPC. Então imagine uma questão falando na Justiça do Trabalho, que foi sentenciado, a parte antes de ser intimado, o advogado foi lá e interpôs o recurso ordinário. Vem uma alternativa dizendo é intempestivo porque não se iniciou a contagem do prazo de 8 dias do recurso ordinário para a prática desse ato, para a interposição desse recurso. Tá certo ou tá errado? Tá errado, não é intempestivo, tá ok? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo processual. Artigo 218, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Tranquilo? Estamos juntos? Vamos para frente. Prazos processuais. Início da contagem quando marcada a audiência de julgamento. Pessoal, muita atenção aqui para mim nesse momento. Aqui é uma situação bem diferente de como ocorre com as sentenças dentro do processo civil. Pessoal, na Justiça do Trabalho, a gente sabe que as audiências geralmente elas são desmembradas. A primeira audiência que ocorre é aquela audiência de conciliação. No procedimento ordinário, a gente sabe que as audiências são desmembradas, são divididas em 3 audiências, em regra. Uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução e uma outra audiência de julgamento. No procedimento sumaríssimo, a gente sabe que a audiência é una, então tudo ocorre dentro dessa mesma audiência, ok? Ocorre a fase de conciliação, a produção de provas, se houver necessidade, oitiva de testemunhas, impugnações, etc. Tudo dentro dessa audiência una, no procedimento, no rito sumaríssimo. Aquele rito lá entre 2, o valor da causa ele está inserido entre 2 e 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, ou quando é parte ou a União, ou os Estados-membros, os municípios, Distrito Federal, fundações públicas ou suas autarquias, quando essas pessoas aqui, jurídicas que eu falei, elas se inserem como parte dentro desse processo, também será pelo procedimento ordinário. Beleza? Então, no procedimento ordinário, temos a audiência de conciliação, uma audiência de instrução, e depois é marcada uma audiência de julgamento. E a contagem do prazo processual que a gente vai verificar agora é com relação a essa audiência de julgamento. Então, feita a instrução processual, o juiz coloca ali para as partes, estou marcando aqui para o dia tal, para a audiência de julgamento, que é o dia em que eu vou sentenciar esse processo. Ok? O que ocorre na prática é que ninguém vai para essa audiência de julgamento. Tranquilo? Só que existem disposições com relação à intimação dessa sentença para fim de início de contagem de prazo processual. Eu trago aqui 2 súmulas importantes, a súmula 197 do TST e súmula também número 30 do TST. A súmula 197, ela diz que o prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se da sua publicação. Então, essa parte, quando ela sai da audiência de instrução, ela sai intimada da data da audiência de julgamento, da data que haverá a sentença. Então, se ela não comparece à sentença, então o dia que vai ser sentenciado, o dia da prolação dessa sentença, o dia que foi marcada essa audiência de julgamento, será o dia da publicação para fim de início da contagem de prazo processual. Tranquilo? Olha outra informação. Marcada a audiência de julgamento e o juiz não sentenciar na data, terá um prazo de 48 horas para a juntada da sentença nos autos. Não sendo juntada a sentença nesse prazo, deverá intimar a parte posteriormente da sentença, iniciando o prazo recursal após a intimação. O que quer dizer essa informação? Eu falei para vocês que, na prática, ninguém vai para essa audiência de julgamento. E ocorre muito também na prática que, na audiência de julgamento, às vezes o juiz também não sentencia. Ele marca para um dia para ele sentenciar aquele processo. E ocorre que, geralmente, eles não cumprem esse prazo, esse dia de marcação do julgamento, da sentença. De fato, não ocorre ali a sentença naquele dia marcado. Se o juiz não sentenciar nessa data da audiência de julgamento, o que diz essa informação? Ele terá um prazo de 48 horas para juntar a sentença dentro desse processo. Tranquilo? Se o juiz não junta a sentença nos autos, porque quando ele junta no prazo de 48 horas, aí já é automaticamente intimado a parte para praticar o ato processual, que seria aí um recurso que fosse adequado para impugnar a referida sentença.
Tranquilo? Se dentro dessas 48 horas o juiz, mesmo assim, ele não inclui dentro do processo a ata de audiência, a sentença, etc., vai intimar a parte posteriormente da sentença e a partir daí se iniciará a contagem do prazo para o ato processual, no caso aí, para a interposição do manejo do recurso adequado. Tranquilo? Então, súmula 197. O prazo para recurso da parte intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a apelação da sentença conta-se da sua publicação. O cara é intimado para o dia da audiência de julgamento. O dia da audiência de julgamento já conta como publicação da sentença e a partir daí já inicia o prazo processual para o manejo do recurso adequado aí para impugnar a sentença. Se o juiz não sentenciar nessa data, ele tem até 48 horas para juntar a ata da audiência, para juntar a sua sentença. Aí conta-se como publicação para a prática do ato. Se ele não juntar dentro de 48 horas, no dia em que ele sentenciar, ele deverá intimar a parte, as partes no caso, e as partes, se houver interesse recursal, poderão a partir daí, tendo a contagem de prazo recursal, manejar o recurso adequado, ok? Então vamos para a súmula número 30. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, essa informação aqui no meio desse balãozinho amarelo, mais claro, no caso já seria a explicação da súmula número 30, aqui desse balãozinho aqui, mais dourado, no amarelo aí, mais escuro. Beleza? Vamos para frente. E aqui chegamos na contagem de prazos no processo eletrônico. Então aqui é onde a gente tem que ter a atenção. Óbvio que caem muitas questões com relação à contagem de prazos processuais na Justiça do Trabalho, tanto no processo eletrônico como também no processo físico. Às vezes o examinador ele quer testar você se você tem conhecimento da lei, se você conhece as disposições da CLT, as disposições lá, conforme a literalidade do texto da lei processual trabalhista, beleza? Mas o que a gente utiliza, o que é mais usual atualmente é o processo eletrônico. Então é muito importante, com toda certeza, você aprender o que? A contagem de prazos no processo eletrônico. Eu inicio falando do processo eletrônico para vocês, que existe duas situações. Existe a intimação por meio eletrônico, pelo sistema eletrônico que você utiliza. Então, na Justiça do Trabalho funciona pelo PJE. Então, existe ali a intimação pelo portal eletrônico, pelo próprio PJE. E existe a intimação pelo Diário Eletrônico de Justiça. A contagem desses prazos processuais são contagens distintas. A contagem pelo meio eletrônico ela ocorre de uma forma, a contagem pela intimação no Diário de Justiça Eletrônica ocorre de outra forma. Eu vou explicar aqui as duas formas para vocês. Iniciando pela intimação por meio eletrônico. Então note bem a diferença, a intimação por meio eletrônico e a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Tranquilo? Intimação por meio eletrônico. Elas são realizadas por meio de consulta. Então, são consideradas realizadas no dia da consulta. Então, é disponibilizada a intimação pelo meio eletrônico para que a parte tome ciência. No caso, o advogado da parte tome ciência dentro do processo eletrônico. O advogado ele terá 10 dias para dar ciência dessa intimação por meio eletrônico. Disponibilizada a informação no meio eletrônico, o advogado ele tem 10 dias, a parte tem 10 dias para consultar, para ter ciência desse ato praticado, dessa abertura de prazo, de uma sentença, etc. Beleza? Ocorrendo a consulta em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Então, observe bem. O ato ele é disponibilizado por meio eletrônico. O advogado tem 10 dias para consultar. Quando ele consulta, a intimação é considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Então, chegou lá no PJE, eu consultei na quinta-feira.
Sexta-feira é dia útil? Na sexta-feira é considerado como notificado, como intimado, ok? Se é considerado como intimado na sexta-feira, então na sexta-feira é o meu dia do susto. Então, quando é que começa o início desse meu prazo, da contagem desse prazo processual? Sábado não é dia útil, domingo não é dia útil, segunda-feira, se for dia útil, inicia a contagem desse prazo processual, ok? Então, eu fiz a consulta na quinta, considerou-se intimado na sexta-feira, o meu prazo começa a contar a partir da segunda-feira, se a segunda-feira for dia útil. Beleza, professor, o advogado consultou, tranquilo. Agora, o advogado tem 10 dias para consultar. E se o advogado não fizer a consulta nesses 10 dias? Imagine que foi disponibilizada a informação por meio eletrônico para a prática de um ato processual. Eu sou advogado e passaram-se 10 dias e eu não abri o meu sistema, eu não consultei nenhuma intimação por meio eletrônico. Passaram-se 10 dias e o advogado não abriu aquela informação no meio eletrônico. Então aqui, ó, não havendo consulta no prazo de 10 dias corridos, será presumida a intimação e a parte será considerada intimada, com o início da contagem do prazo no dia seguinte. Então, nós estamos falando aqui de 10 dias para a consulta e você tem que ter em mente uma informação importante, que esses 10 dias para a consulta não são considerados como prazo processual. São 10 dias para a consulta da intimação por meio eletrônico. Esses 10 dias não são considerados como prazo processual. Se não são considerados como prazo processual, não há necessidade desses 10 dias correrem em dias úteis. Então, os 10 dias para a consulta do ato dentro do meio eletrônico correm em dias corridos. Então, se alguém perguntar, mas por que corre em dias corridos? Se os prazos na Justiça do Trabalho são em dias úteis, os prazos no CPC são em dias úteis, a reforma trabalhista em 2017 trouxe a informação, disponibilizou letra de lei que prazo na Justiça do Trabalho corre em dias úteis. Você vai chegar para a pessoa, ei, amigo, esse prazo para consulta no meio eletrônico, daquela informação disponibilizada no meio eletrônico para você vir e praticar o ato processual, não é considerado como prazo processual. A lei 11.419 de 2006, ela trouxe essa informação que é um prazo de consulta. Joga lá no sistema, é um prazo lá, foi considerado pelo legislador um prazo adequado, razoável para que o advogado, para que a parte ingresse no sistema e possa dar ciência desse ato. A partir então da efetivação da consulta dentro do processo, no dia seguinte, se for dia útil, é o dia do susto, o dia que você vai ser notificado, intimado daquela informação e aí poderá ir praticar o ato processual ou não, dentro aí da contagem de prazo que já se iniciou. Beleza? Tranquilo. Então, finalizou o prazo de 10 dias da consulta, lembrando, 10 dias corridos, não é prazo processual, então não tem que correr em dias úteis, 10 dias corridos. O início da contagem do prazo começa a correr no dia seguinte, tá ok? Começa a correr no dia seguinte. Então, se você não consultou, então o 10º dia de prazo é como se fosse o dia do susto. Finalizou os 10 dias, no dia seguinte inicia a contagem do prazo processual. Tranquilo? Contagem dos 10 dias. Aqui um resuminho. Inicia-se no dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independente de esse dia ser ou não de expediente. O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte. Então, informações aqui importantes. Quando que se inicia o dia da contagem dos 10 dias para você consultar essa informação disponibilizada lá no meio eletrônico? Começa no dia seguinte da disponibilização. Então, disponibilizou a informação, no dia seguinte já começa a contar os 10 dias corridos. Esse dia de início de contagem dos 10 dias corridos precisa ser dia útil? Não precisa de ser dia útil.
independente de ser dia útil ou não, independente de ser expediente forense ou não, tá ok? Então, disponibilizou a informação no diário eletrônico. Quantos dias eu tenho para consultar? Tenho 10 dias para consultar. Quando que se inicia a contagem desses 10 dias? No dia seguinte, a data da disponibilização. Esse dia seguinte precisa ser dia útil para iniciar a contagem do prazo? Não precisa ser dia útil para iniciar a contagem do prazo. Já começa a contar os 10 dias. Prazo, lembrando, para consulta, não é prazo processual. Tá ok? O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial. Começou no dia seguinte da disponibilização, o 10º dia é o dia da consumação. Esse 10º dia ele tem que cair dentro do dia de expediente judiciário, beleza? Se não for expediente judiciário, se não for dia útil, o 10º dia para consulta, só vai considerar como consumado o prazo para consulta no próximo dia útil. Tranquilo? Então imagine, acabou o 10º dia de consulta num sábado. Quando é que finaliza aí, para fim de cálculo de prazo processual, os 10 dias dessa consulta? Finaliza na segunda-feira, próximo dia útil. Na terça-feira já começa o início da contagem do prazo, tá ok? O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, CNJ, resolução número 185/2013, artigo 21, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Então, prazo processual aqui, a contagem de prazo processual no processo eletrônico, fazendo aqui um resumo para a gente passar para a próxima parte. Ele vai ter o prazo processual, imagine que é uma intimação para você apresentar uma manifestação no prazo de 2 dias. Ao juiz, ele faz a intimação por meio eletrônico. Ele não coloca no diário, ele coloca por meio eletrônico. Disponibiliza aquela informação no meio eletrônico. O prazo processual é de quê? 2 dias para a manifestação. Beleza. Colocou aquela informação no meio eletrônico, você, advogado, tem 10 dias para consultar. Esse prazo de 10 dias ele começa a contar a partir do dia seguinte ao da disponibilização da informação. Então, colocou a informação, no dia seguinte começa a contar. São 10 dias corridos. O primeiro dia independe se cair no dia útil ou não. Se for um recesso forense, se for cair aí dentro no sábado, no domingo, no feriado, já começa a contar. Conta-se os 10 dias. Se o advogado fizer a consulta, beleza, fiz a consulta, no dia seguinte a consulta começa a contar. No dia seguinte da consulta, eu fiz a consulta, no dia seguinte da consulta será meu dia do susto, será caracterizado como ciente daquela informação. Aí depois do dia do susto, o próximo dia útil começa a contagem do prazo processual. Se o advogado não consultou, o processo correu, continuou esse prazo de 10 dias corridos, aí finalizou o 10º dia. Se o 10º dia é no dia útil, beleza, no dia seguinte já começa a contagem do prazo processual, dos 2 dias, ok? Se no 10º dia cair num dia que não é dia útil, aí você espera o próximo dia útil para definir como 10º dia como consumação daquela informação ali da consulta dentro do meio eletrônico, e a partir do dia seguinte inicia-se o prazo, a contagem do prazo processual, no nosso exemplo aqui de 2 dias, que o juiz deu. Tranquilo? Beleza? Fechou, né? Então vamos para a próxima, que é sobre a contagem de prazos processuais. Também no meio eletrônico, só que aqui é uma informação disponibilizada com publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Então, contagem de prazo na hipótese de publicação no Diário da Justiça Eletrônica. A data da publicação, note aqui as informações, será considerado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. Tranquilo? A data da publicação será considerada o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário, começando a correr o prazo processual no primeiro dia útil
que seguir ao considerado como data da publicação. Então, quando vai publicar a informação no Diário de Justiça Eletrônica, tem a data em que essa informação ela é disponibilizada. Quando ela é disponibilizada, no primeiro dia útil seguinte é que vai ocorrer a publicação. Quando ocorre a publicação, é considerada a data da publicação, que é o primeiro dia útil seguinte à data da disponibilização da informação. A data da publicação é que é considerado o dia do susto. Então, preste atenção, a Secretaria disponibilizou a informação na terça-feira. Aí tem lá a informação, considera-se publicada no próximo primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização. Disponibilizei no diário na terça-feira. Quarta-feira é dia útil, então vai ser considerada como publicada. E a quarta-feira vai ser considerada como dia do susto. Quando que inicia a data do início do prazo processual? Na quinta-feira. Terça-feira, disponibilização. Quarta-feira, dia útil, considera a publicação da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Na quinta-feira, inicia-se o prazo processual, a contagem do prazo processual. Então, tem um exemplo aqui, prático para a gente. Disponibilizada a decisão no Diário Eletrônico dia 20, na quarta-feira. Será considerada publicação no dia 21, que é a quinta-feira. Considerada publicação. Primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Passou aqui a quinta-feira e a gente tem o início da contagem do prazo processual, que é no próximo dia útil, que é o dia 22, sexta-feira. Note que a publicação no dia 21, quinta-feira, tanto a publicação como o início da contagem do prazo processual, ambos têm que cair dentro de dias úteis, tá ok? Então imagine que foi disponibilizada a decisão no Diário de Justiça Eletrônica dia 20, quarta-feira, nesse nosso exemplo aqui, 20, quarta-feira. Na quinta-feira, dia 21, imagine que seja um feriado, não vai ter expediente forense, então não vai ser considerado publicado aqui na quinta-feira, dia 21. A gente passa para sexta-feira. Sexta-feira é dia útil? Emendar os feriados, é recesso forense na quinta, então a gente sabe que o Poder Judiciário normalmente já emenda, quinta e sexta-feira só volta na segunda. Beleza, então vamos para a segunda. Segunda é dia útil? Segunda é dia útil, então considera-se publicada essa informação disponibilizada aqui na quarta-feira somente na próxima segunda-feira. Publicou na segunda, a segunda aqui é o dia do susto, início da contagem do prazo, terça-feira. Beleza? Então, início da contagem do prazo aqui tem que ser em dia útil e a data da publicação também tem que ser num dia útil. Tranquilo? Interrupção e suspensão dos prazos processuais. Pessoal, existe no meio acadêmico sempre essa confusão entre a interrupção e entre a suspensão dos prazos processuais. A diferença básica é que um desses institutos, quando existe, quando ele ocorre, quando retorna o prazo processual, ele retorna para o início. E um outro instituto, ele retorna do ponto onde parou. A gente está vivendo uma situação delicada no nosso país, em todo o mundo, que é a situação da pandemia com relação ao Covid-19, ao coronavírus. E a gente viu que por todo o mês de abril, desde março até o dia 4 de maio, foram suspensos todos os prazos processuais no Poder Judiciário em todo o país. Tranquilo? Suspensão. Então imagine que no dia que iniciou a suspensão, você tinha um prazo para um recurso ordinário que o prazo é de 8 dias. Então imagine que no dia que teve a suspensão desses prazos, já tinham ocorrido 3 dias desse prazo para a interposição do recurso ordinário. Você tinha quantos dias restantes? 5 dias, beleza? Aí vem suspender os prazos, beleza. Só dia 4 de maio que volta a correr os prazos. Então esse prazo fica congelado nesse tempo todinho aí. Se você não tiver interesse em praticar logo o ato, você pode aguardar, esperar. Você esperou, dia 4 voltou, aí
conta-se do início os 8 dias, ou conta-se, já contou 3 dias, já passa a contar a partir do 4º dia. Suspensão de prazo processual, quando volta a ter a realização desse prazo, ele volta de onde parou. Então, suspender o prazo, quando retorna, retorna de onde parou. Nesse exemplo que eu coloquei aqui da suspensão do prazo na pandemia, parte do mês de março, mês de abril até 4 de março, você suspendeu. Se já tinham corrido 3 dias, o prazo era 8, você tem mais 5 dias a partir da data em que retornar aí a contagem dos prazos processuais. Quando ocorre, no contrário aqui, a interrupção do prazo processual, quando volta ao estado aí para você praticar novamente o ato, quando volta a correr o prazo processual, inicia-se a contagem desde o início. Qual que é o principal exemplo aqui de interrupção do prazo processual? Os embargos de declaração. Beleza? Quando você opõe um embargo de declaração dentro do processo, se existia outro prazo correndo, existe esse efeito interruptivo dos embargos de declaração. Ok? Então você tem 5 dias para opor o embargo de declaração. Tranquilo? Você opôs esse embargo de declaração no 5º dia de prazo. Também estava, imagine que seja de uma sentença na Justiça do Trabalho. Então, se estava correndo 5 dias para embargo de declaração, estava correndo também um prazo para o recurso ordinário, que são de 8 dias. Se você opôs o embargo de declaração no 5º dia, significa que ainda restavam 3 dias para interposição de recurso ordinário. E aí, fiz a oposição de embargo de declaração no 5º dia, faltavam 3 dias para o recurso ordinário. Juiz julgou lá os embargos de declaração, não deu em nada, julgou improcedente. Conheceu, mas julgou improcedente os embargos de declaração. Beleza, agora eu vou para o recurso ordinário. Quanto tempo de prazo eu tenho? Eu tenho os 3 dias que restavam, ou eu tenho novamente 8 dias para interpor, para praticar esse ato? Eu tenho novamente os 8 dias, porque os embargos de declaração, a oposição dos embargos de declaração, interromperam esse prazo processual que eu tinha, prazo recursal, para interposição do recurso ordinário. Ok? Vamos cair na sua prova uma questão parecida com essa, de que da sentença do processo do trabalho, a parte interpôs embargo de declaração. Aí no 5º dia, faltavam 3 dias para interposição do recurso ordinário. Desses embargos de declaração, não deu em nada. Posteriormente, abre-se novamente o prazo para interposição do recurso ordinário. O que faz? Tem mais 3 dias de prazo ou tem mais 8 dias novamente de prazo no caso para interposição do recurso ordinário? A alternativa correta com certeza vai ser aqui, volta ao prazo normal de 8 dias para a prática do ato processual, no caso o recurso ordinário dessa sentença. Tá? Ok? Então, mais uma vez, quando existe a suspensão do prazo, quando volta a correr esse prazo processual, volta de onde parou. Se já decorreram alguns dias, você diminui o que falta, volta de onde parou. Quando ocorre a interrupção do prazo processual, quando libera novamente o prazo processual, volta desde o início, tá ok? Interrupção, volta desde o início. Suspensão do prazo processual, volta de onde parou. Você lembra da interrupção dos embargos de declaração, tem o efeito de interromper, e lembra aí da suspensão, nesse caso, no caso das férias dos advogados, do recesso forense, que suspende o prazo processual. O caso aqui, esse caso atípico da pandemia do coronavírus, que foram suspensos também os prazos processuais. Parte do mês de março, durante o mês de abril, até o dia 4 de maio. Tranquilo? Então, esse aqui que eu tinha para falar para vocês sobre interrupção e suspensão do prazo processual. E a gente finaliza aqui com recesso forense. Então, artigo 775, dígito A da CLT, fala o quê? Que a gente já sabe, ocorre também da mesma forma no processo civil. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. A gente tem a lei número 5.010 de 66, o artigo 62 fala aqui da Justiça Federal, a qual também se inclui a Justiça do Trabalho. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos tribunais superiores, os dias compreendidos entre 20
de dezembro e 6 de janeiro. Então, note que o primeiro dispositivo da CLT ele fala de suspensão do prazo processual. E esse segundo dispositivo aqui, dessa Lei 5.010, fala de um feriado, ou seja, de um recesso dentro do tribunal, ok? Então, a gente não pode confundir a suspensão do prazo processual com um recesso. O que o CNJ fez? O CNJ consolidou essas duas informações desses dispositivos e, resumidamente, de forma didática, colocou o seguinte: de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não haverá expediente forense, de modo que a prática de atos processuais ficará suspensa, salvo as medidas urgentes. Tranquilo? Não pode nem praticar, não é suspensão do prazo processual, suspensão da prática de ato processual, principalmente quando é no processo físico. Quando é no processo eletrônico, você pratica o ato a qualquer momento. Se você quer praticar processo eletrônico, a não ser que o sistema esteja fora do ar, não tem como você praticar o ato. Agora, no processo físico, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não vai ter expediente forense. A prática de atos processuais ficará suspensa, ok? Com exceção das medidas urgentes. De 7 a 20 de janeiro, apenas os prazos processuais, audiências e sessões ficarão suspensos, mantendo-se o expediente forense normal. Então, quando está ocorrendo as férias dos advogados, entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, até 6 de janeiro, os tribunais eles param totalmente. A partir do dia 7 até o dia 20 de janeiro, começa a funcionar, existe prática de atos, existe expediente forense nos tribunais, só que os prazos processuais continuam suspensos. Tranquilo? Essas aqui são as informações. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido didático aí o máximo possível para poder passar as informações e para que vocês possam ter compreendido, assimilado e fixado algumas informações. Óbvio que aqui cabe a leitura da legislação, a leitura de uma doutrina, não foge muito daquilo que eu falei, mas para fim de fixação, ler esses dispositivos que eu trouxe aqui nos slides, vou disponibilizar para vocês, ler o teor dessas súmulas, dos verbetes sumulares aí do TST, tranquilo? E agora nós vamos finalizar aqui resolvendo 4 questões que eu trouxe para finalizar a aula aqui, essa aula super legal sobre contagem aí, sobre os prazos processuais, tranquilo? Então bora lá. Primeira questão, em relação à contagem de prazo e o que dispõe a lei trabalhista, é correto dizer aqui, questão de juiz de trabalho de 2013, fala que os prazos contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Os prazos contam-se, letra B, com inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento. Então, quando fala aqui inclusão do dia do começo, a gente considera que está errado. Então, a letra A e letra B, na questão aqui, o examinador ele só trocou as bolas, né? Tentando confundir você. Se tiver um pouco confuso na hora, pode ser que marcasse errado. Já adianto para vocês, a letra A é a correta. Exclui o dia do começo, que é o dia do susto, que eu falei para vocês, e inclui o dia do vencimento. C. Se a intimação tiver lugar na sexta-feira, o prazo judicial será contado da terça-feira imediata, inclusive. Então não vai ser da terça-feira, o prazo será contado aí. Se a intimação tiver lugar na sexta-feira, vai ser o dia do susto, considera intimado, o prazo judicial será contado na segunda-feira, se for no caso dia útil. Seria na terça-feira, ele teria que informar aqui na alternativa que segunda-feira não era um dia útil. Beleza? O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se da sua prolação. Então, a parte que não comparecer, a gente viu lá na súmula do TST, com relação à audiência de julgamento, né? A parte que não comparecer à audiência em prosseguimento para a aprovação da sentença vai contar aí o prazo para recurso
na data da sua intimação, beleza? Não é na data da prolação da sentença. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou dia feriado são suspensos. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou feriado são suspensos. Não é que o prazo seja suspenso. O prazo, na verdade, ele não conta para fim de finalização do prazo processual. O último dia de prazo processual tem que ser no dia útil. Só que não ocorre aí a suspensão desses prazos. Então, correto aqui, o gabarito da questão é a letra A. Bem simples, tranquilo? Vamos para a segunda. Essa aqui é boa porque essa aqui fala bem de contagem de prazos processuais. Essa aqui é uma contagem do prazo processual de uma intimação no Diário de Justiça Eletrônico. Beleza? Bora lá. Mercedes ingressou com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, a empresa de alimentos Tudo de Bom Limitada, pleiteando diferenças de verbas rescisórias e danos morais. O processo tramita de modo eletrônico e foi proferida sentença julgando procedente a ação e deferindo as diferenças pretendidas, mas omitindo-se no tocante ao pedido de danos morais. A disponibilização da informação da sentença para os advogados das partes ocorreu no Diário Oficial no dia 3 de maio. Então, a disponibilização da informação foi em que dia? No dia 3 de maio, uma quinta-feira. Pretendendo o advogado de Mercedes ingressar com embargo de declaração para suprir a omissão do julgado, o último dia para sua interposição, considerando que não houve feriado naquele mês, será dia... Então, vamos extrair algumas informações importantes aqui. Primeiro, foi intimação no Diário de Justiça Eletrônico. Beleza? Então, não foi disponibilização no meio eletrônico, que tem o prazo de 10 dias para consulta. Foi na intimação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, não tem prazo para consulta no sistema. Tranquilo? Foi no dia 3 de maio. Foi numa quinta-feira. E o enunciado fala que não teve feriado naquele mês. Então, a gente considera que a quinta-feira foi um dia útil. Então, a disponibilização ocorreu na quinta-feira, dia 3 de maio. Se a disponibilização ocorreu na quinta-feira, dia 3 de maio, considera-se publicada essa informação no próximo dia útil. Então, na sexta-feira, 4 de maio. Disponibilização no Diário Oficial no dia 3 de maio, quinta-feira. Considera-se publicada na sexta-feira, dia 4 de maio. Ok? Qual que é o ato a ser praticado aqui que a questão fala? Embargo de declaração. Qual que é o prazo? 5 dias. Então, a contagem de prazo processual será 5 dias. Disponibilizou a informação no dia 3 de maio, quinta-feira. Considera-se publicada a informação no dia 4 de maio, sexta-feira. Sábado, dia 5 de maio, não é dia útil, então não conta como prazo. Domingo, dia 6 de maio, não é dia útil, não conta como prazo. Então, esse prazo vai se iniciar no dia 7 de maio, na segunda-feira. Dia 7 de maio, na segunda-feira, começa o primeiro dia do prazo, que será de 5 dias. Então, 7 de maio, segunda-feira, primeiro dia de prazo. 8 de maio, terça-feira, segundo dia de prazo. 9 de maio, quarta-feira, terceiro dia de prazo. 10 de maio, quinta-feira, quarto dia de prazo. 11 de maio, sexta-feira, quinto dia de prazo. Prazo aqui para os embargos de declaração. Então, o último dia para a interposição dos embargos de declaração é no dia 11 de maio, na sexta-feira. E a alternativa correta é a alternativa E. Tranquilo? Beleza, né? Ó, essa aqui, se você errar um dado desse, se você confundir a data da disponibilização com a data de publicação, já foi, já errou, não acerta mais. Note que ele colocou aqui 8 de maio, 9 de maio, 10 de maio e 11 de maio, todas datas próximas. Então, um erro de um dia aqui, você já perde a questão, já consegue errar a questão. Tranquilo? A próxima, é correto afirmar que a União, entidades autárquicas,
fundações de direito público, estados e municípios terão como privilégios. Aí tem aqui privilégios com relação aos prazos. Tranquilo? Pessoal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho e a Fazenda Pública, né, União, estados, municípios, Distrito Federal, fundações públicas e autarquias possuem privilégios com relação a prazos dentro do processo. E tem prazo em dobro. Tem prazo em dobro dentro do processo civil, dentro do processo do trabalho. Tranquilo? Só que tem uma particularidade no processo do trabalho que é com relação àquela audiência para a defesa, que é a primeira audiência da Justiça do Trabalho. Você é notificado, você tem um prazo ali de pelo menos 5 dias entre a notificação e a audiência. Esses 5 dias, para essas pessoas que eu falei, União, Estados, Distrito Federal, autarquias, as fundações públicas e também os municípios, esse prazo que antecede a audiência, esse prazo entre a notificação e a audiência, ele é contado em quádruplo. Então, essas pessoas elas têm prazo em dobro para se manifestar, prazo em dobro para recorrer, só que na parte da defesa tem prazo em quádruplo. Ok? Então, entre a notificação e a data da primeira audiência, seja de conciliação, ou seja da audiência una no procedimento sumaríssimo, no caso, nem vai ter aqui esse procedimento sumaríssimo, porque essas pessoas aqui, Fazenda Pública, não entra no procedimento sumaríssimo, tudo no ordinário. Então, a primeira audiência lá, que é aquela audiência inaugural de conciliação, entre a data da notificação e essa audiência tem que correr pelo menos 20 dias para os estados, municípios, Distrito Federal, fundações públicas de direito público e para as autarquias. Beleza? Então vamos para as alternativas. Letra A, prazo de 15 dias para contestar ações ordinárias e pagamento do preparo após o trânsito em julgado. Prazo de 15 dias, processo civil, tá? Então aqui já está fora. Prazo em dobro para contestar ações ordinárias e isenção de preparo. Lembrando que a Fazenda Pública tem isenção de preparo, beleza? Tem essa imunidade aí de pagamento de taxas e de despesas processuais. Prazo em quádruplo para a designação da audiência, quantos dias? 20 dias, em que deverá apresentar defesa e isenção de preparo. Parece-me a mais correta a letra C aqui. Prazo em quádruplo para a designação da audiência em que deverá apresentar defesa e pagamento do preparo após o trânsito em julgado da decisão. Essas pessoas aqui não pagam preparo, ok? Prazo de 15 dias para a designação da audiência. Prazo é de 20 dias, aqui já está fora. Então, correta é a letra C. Prazo em quádruplo para a designação da audiência que deverá apresentar defesa e isenção de preparo. Então, mais uma vez, pessoal, quando vê na questão com relação a prazo diferenciado, privilégio no prazo processual. Privilégios processuais, vocês vão lembrar que tem privilégios processuais, os estados, os municípios, a União, o Distrito Federal, as autarquias e as fundações públicas, beleza? Tem também privilégio o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União, no caso aqui da Justiça do Trabalho, tranquilo? Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e essas pessoas jurídicas de direito público aqui que eu mencionei para vocês, vão ter prazo em dobro para se manifestar, prazo em dobro para recorrer, etc. Para a defesa, para a audiência inaugural, terão prazo em quádruplo. Só não terá prazo em quádruplo aqui a Defensoria Pública da União e, no caso, o Ministério Público do Trabalho, que continuarão com prazo em dobro. Tranquilo? Prazo em quádruplo, mais uma vez, para a União, estados, municípios, Distrito Federal, fundações públicas e autarquias. Tranquilo? Correta letra C de casa. Para a próxima, Procurador do Estado, última para a gente fechar nossa aula. O seguinte comando do Código de Processo Civil é considerado incompatível com o processo do trabalho, de acordo com o entendimento simulado pelo TST. Então, são 5 alternativas, são 5 comandos no processo civil que são 4 desses se aplicam ao processo de trabalho e um deles não se aplica ao processo de trabalho, por entendimento aí do TST, tá ok? Então vamos aqui para as alternativas. Letra A.
Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. Aqui está correto, disposição do processo civil e se aplica ao processo do trabalho. Se a lei não disciplina tal prazo, o juiz ele pode fixar um prazo de acordo com a complexidade da causa, prazo que seja adequado, razoável, proporcional, para que a parte possa praticar esse ato processual. Também diz o processo civil que se a lei não fala do prazo e o juiz também não estipula, não fixa esse prazo, o prazo será de 5 dias, prazo automático de 5 dias. Quando que ocorre esse prazo automático de 5 dias? Quando a lei não fixa o prazo e o juiz, ao despachar, pedir o prazo, o ato processual, ele também não estipula, não fixa esse prazo. Tranquilo? Letra B. Então, a letra A não serve para a gente, porque se aplica ao processo de trabalho. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Então, existe essa disposição, sim, no Código de Processo Civil, que trata dos litisconsortes, né? Então, mais de uma parte aí no polo passivo, que tiverem diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritórios diferentes, e quando isso ocorrer dentro do processo físico, não é no processo eletrônico. Então, esses prazos eles terão prazo em dobro para contestar, para recorrer e, de modo geral, para se manifestar dentro do processo. Então, o que conta aqui? São litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes e tem que ser no processo físico. Se for processo eletrônico, não conta em dobro. Terão prazo em dobro. Isso se aplica ao processo do trabalho? O TST disse que não. Que isso não se aplica com os princípios aí que norteiam o direito processual do trabalho. Essa aqui é a nossa alternativa correta, aqui, letra B. Não se aplica o prazo em dobro quando no processo do trabalho, no processo físico, tiverem litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes. Não tem prazo em dobro. Não se aplica essa disposição do Código de Processo Civil. Beleza? Letra C. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Isso aqui já se aplica, a gente já verificou, exclui o dia do início, inclui o dia do vencimento, para fins de contagem de prazo processual. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual ao cargo da parte. Que eu falei quando eu li a letra A, eu já falei também da letra D. O juiz pode fixar um prazo razoável, adequado, quando a lei não prescrever esse prazo. E se a lei não fala do prazo, o juiz também não, o prazo é automático de 5 dias. Tranquilo? Isso aqui também se aplica ao processo do trabalho. Letra E. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, independentemente de declaração judicial, extingue-se o direito de praticar o ato. Aqui a gente fala da preclusão temporal. Tem um prazo para você praticar o ato. Dentro desse prazo você não praticou o ato, a parte não praticou esse ato processual, ocorre a preclusão temporal, independentemente de declaração judicial. Salvo aqui, no caso, se a parte provar que não a realizou por justa causa. Então imagine que no último dia de prazo, a parte foi praticar esse ato e o sistema sistema eletrônico, o sistema estava fora do ar. Não tinha internet, acabou a internet na cidade, não sei. A parte terá que provar para o juiz que não praticou esse ato processual por conta dessa justa causa. Não tinha internet, foi impossível, o sistema estava fora do ar, etc. Você prova para o juiz e o juiz com certeza vai conceder um prazo a mais para você. Você vai poder praticar esse ato no próximo dia útil. Tranquilo? Então, isso aqui também se aplica ao processo do trabalho. Correto aqui, letra B. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem está assistindo aí. Não sei se é de manhã, de tarde ou de noite. O importante é que você está cumprindo
com o seu dever de estudar, de acompanhar a matéria. Agradeço a você. Se tiver alguma dúvida, me procure nas redes sociais, me procure no WhatsApp, vocês têm meu contato. Eu estou disponível 24 horas aí e será um prazer atender, tirar dúvida, etc. Beleza? Obrigado. Até a próxima.